Bom dia, boa tarde, boa noite, que hoje estou com uma voz calma. Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, podcast mais sincero da podosfera. Eu acho que vocês já entenderam que sim, que é ele, né? Eu sou a Jéssica Marinzec e essa é a nossa terceira temporada do podcast. Muito feliz com as repercussões, muito feliz que a gente está indo na contramão do mundo, fazendo conteúdos muito assim, densos, de qualidade, poéticos, filosóficos, mas não estaria sozinha nesse meio. Claro, eu sempre chamo Kelly Bergamo primeiro, mas hoje eu vou chamar Paula, meu terroir primeiro. Cada uma está com um nome. Nossa! Aqui, que a gente entrou... Vinhos Única, meu terroir e Sete Colores. Ô, gente, depois eu explico esse terroir. E tem muito meu terroir. Meu terroir, meu terroir. Meninas, tem tudo a ver com o tema de hoje, esse meu terroir. Eu só percebi agora, inclusive, que entrei com outro nome. E eu também não sei porque eu tô com essa conta da Mirandê aqui, porque nem era pra eu estar. Mas tem tudo a ver com o assunto de hoje. Tá tudo bem, pessoal? Eu estou ótima, eu tô muito feliz. Eu acabei de voltar de uma viagem maravilhosa e é isso. Tô muito empolgada para falar do assunto de hoje, porque eu estou vivendo esse processo e como eu sou uma pessoa que adora inventar coisa para fazer, eu acho que eu nunca vou parar de transicionar. Eu acho que é isso que mantém a vida tão empolgante, assim. Mas enfim, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, tudo bem? Sete Colores Brasil, é com você. Pois é, não sei porque eu tô usando esse aqui da conta das Sete Colores. Eu acho que eu fiz algum login no Instagram, então, enfim, gente. Porque não sabe, Sete Colores é uma das Nicolas da Morandê, por isso que eu tô aqui. Eu sou tão Kelly Morandê que eu tô até Kelly Sete Colores Brasil hoje. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Só vai ver quem assistir no YouTube, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Então aí mais uma segundona gravando, mais um episódio muito bacana e esse cheio de experiências pessoais para serem compartilhadas, né? Esse daqui foi tema de Kelly Bergamo. Kelly Bergamo que sugeriu o tema de hoje. Mas antes da gente começar a falar do tema de hoje, é lógico que a gente tem que falar do tema passado, que foi... acidez, e etc. E eventos, e muitas coisas. Eventinhos, que a gente falou assim, evento é tudo igual? Amor, hoje em dia talvez sim, né? A galera tá que tá. Teve um evento aí de acidez, né, que foi incrível. Eu acho que vai ser, tá? Acho que ainda vai ser. Quando a gente tá gravando vai ser, mas quando a gente liberar foi maravilhoso. Eu não sei, porque isso aqui... Bom, beleza, pode ser. Foi ou não foi? Se não foi, vai ser maravilhoso. Se foi maravilhoso, foi encantador. E o tema de hoje é porque... Kelly Bergamo, conta por quê, o que você sugeriu, né? Bom, é uma coisa... Eu sugeri esse tema porque, primeiro, a gente já está escrevendo Única sobre isso, porque as pessoas olham um recorte da vida profissional, né? E elas acabam se inspirando na gente. Então, por conta disso mesmo, eu recebo muitos contatos, e não são poucos mesmo, eu posso comprovar, não estou mentindo, falando sobre transição de carreira. Então, eu vejo muita gente querendo ir para o mundo do vinho, falar um pouco mais de vinho, entrar por diversas portas, e eu sou uma incentivadora disso, mas eu acho que hoje eu queria colocar essa pauta na mesa para a gente discutir um pouco onde estão os pontos fortes, os fracos, e também como planejar tudo isso. Apesar que o que eu planejei não deu certo, aconteceu de outra forma, mas enfim. Gente, bom, começando, a gente sabe que eu trouxe até um dado do consultor Fred Machado, famoso consultor Fred Machado. Não, mas que ele fez uma pesquisa e 90% das pessoas estão infelizes no seu trabalho, né? E hoje a gente entende que existe quase uma briga aí de gerações quando a gente fala de relacionamento com o trabalho, né? Eu mesma me coloco num lugar às vezes de não saudável com relação ao trabalho, porque minha vida é o trabalho, eu sou o trabalho é minha vida, a gente é uma coisa só,
né? E a gente sabe que as novas gerações, a única geração que está no trabalho depois dos milênios é a geração Z, que tem uma relação completamente diferente, e é uma geração que não tem apego a essa coisa do ficar, né? E está transicionando de gênero, de trabalho, de tudo. Mas essa coisa do transicionar de carreira é um negócio que a gente vem falando, né, mais recentemente, porque até pouco tempo atrás o negócio era você ficar, né? O bacana era ter 20 anos de carreira, 20 anos numa empresa só, 40 anos. Fulano entrou como trainee, saiu não sei o que depois de 40 anos e se aposentou e tudo mais. Então, eu acho que a primeira coisa da transição de carreira é você ter coragem de fazer isso, né? De você sair desses dados de pessoas infelizes no trabalho e irem procurar outras coisas, outras felicidades dentro do trabalho também. Então é um negócio meio, também, quase filosófico. Se eu não ligo para o trabalho, por que eu estou querendo transicionar para procurar felicidade no trabalho? Então talvez você ligue sim para o trabalho, né? Eu tenho a minha opinião, mas enfim. Paulinha, comecemos contigo, que está na fase da transição, contou para nós, é uma pessoa transicionando de carreira. Fala um pouquinho aí da tua jornada. Eu sou jornalista e continuo jornalista. E eu já fiz hoje, eu faço hoje algo que eu já fiz há algum tempo, que eu parei de fazer e voltei a fazer, só que especificamente no mundo do vinho, né? Que eu já trabalhei como assessora de imprensa, já trabalhei como RP, mas falei que eu não ia querer mais trabalhar com isso, parei durante um tempo, e agora voltei, só que voltei dentro do universo do vinho. E assim, eu não sou a melhor pessoa, talvez, para falar assim como o Kelly falou, que fez um plano e o plano não deu, e aí foi para outro caminho e a gente se achou. E aí eu estava lendo uma matéria, né, que a gente compartilhou sobre 7 passos para mudar de carreira, né? E eu acho que acaba que a gente planeja muita coisa e a vida vai dizer, cara, não é bem assim que você estava pensando, e mostra caminhos, mas eu creio que o que talvez tenha me trazido até aqui é o conhecimento dos potenciais que eu tenho como profissional, sabe? Eu sou uma pessoa que comunica, eu acho que eu comunico muito bem, eu me expresso muito bem, eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, e eu não posso simplesmente abandonar isso quando eu mudo de segmento. Né, eu estou entrando agora, estou já há um bom tempo no mundo do vinho, comecei como criadora de conteúdo no mundo do vinho, hoje faço parte de uma empresa, fazendo a parte de comunicação da empresa. Hoje eu comecei como influenciadora, sou muito mal resolvida com esse título, inclusive, nunca me vi dessa maneira, mas o mercado me via dessa maneira, me vê dessa maneira ainda, eu sempre me vi como um jornalista, como uma comunicadora, não importava o que eu estava fazendo. E eu acho que o que me guiou nesse processo sempre foi ter muita clareza disso, o que eu sei fazer e o que eu posso fazer nesse caminho que eu estou seguindo, sabe? Mas é isso, a vida vai dando as cartadas e a gente vai aceitando ou não, vai. Eu conversei, inclusive, gente, eu já falei para a Kelly que ela devia ser mentora de carreira. Nos 5 minutos que ela tem durante o dia dela, porque ela é muito ocupada, mas eu já conversei com Kelly sobre minha carreira. Esses 5 minutos aí eu paro para ver meme. Mandar e postar nos melhores amigos. Então, nos 5 minutos que ela tem do dia dela... os melhores amigos. Você não sabe do que a gente está falando. Deixa quieto. Vamos deixar abaixo. E aí, o que eu falo assim, poxa, eu acho que a conversa que eu tive com ela me trouxe alguns insights para o que fazer. Porque eu acho que é isso. E olhando para o que Kelly me disse, para as outras conversas que eu tive com mentores em determinados momentos, eu acho que essa clareza ela é importante para você não se perder no processo, inclusive, para você não desistir, para você continuar buscando inspiração e não apenas saber para onde está indo, né? Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Ter noção muito bem do que você está levando para esse lugar e do que você precisa ter para poder chegar nesse lugar. E voltando para aquela que eu quero que ela fale, que eu acho que ela tem muito para contribuir, já que é a pessoa que trouxe esse assunto, ela brinca muito que é muito advogado, né, Kelly, que vai para o mundo do vinho, e o vinho é isso, né? Acaba atraindo tanta gente, tem tanta coisa para fazer no mundo do vinho, que é difícil a gente entrar nesse universo e ficar sem saber o que fazer. E eu acho que vocês já fizeram, inclusive, muitas coisas no mundo do vinho também, né? Então eu jogo a bola de volta para você.
Bom, eu acho que um ponto relevantíssimo é você não faz uma transição porque você está insatisfeito apenas. Isso às vezes não é uma coisa, mas é simplesmente porque você vislumbra uma nova oportunidade. Esse foi o meu caso. Então, eu não era uma pessoa insatisfeita como advogada. Tanto que, hoje mesmo, nos 5 minutos que eu tenho livre, hoje, enquanto eu fazia meu almoço, já que essa semana estou morando na minha casa, eu fiquei ouvindo um podcast sobre caso jurídico, porque eu adoro ainda isso. E esses dias jantando com um amigo meu que é advogado, muito bem sucedido, e ele falou: dá para ver que você ainda não deixou de amar isso. Eu realmente não deixei. Não significa que eu estava mal na carreira, que eu era uma pessoa mal sucedida ou insatisfeita, mas simplesmente porque eu vislumbrei a oportunidade de uma carreira que precisava de gente e onde as coisas começaram a acontecer. Eu falei, eu não vou fechar as portas para algo novo. Um segundo ponto que eu acho muito importante é o seguinte: nunca é tarde para a gente tentar uma coisa nova, porque a gente escolhe a nossa carreira muito cedo. Eu lembro quando eu saí criança pequena lá de Catanduva, com 17 anos de idade, né? Um dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá, para quem não sabe, isso é poesia pura, Zezé de Camargo e Luciano. Não aguento, não. E minha mãe me disse: toma cuidado, que nas cidades mais frias as pessoas bebem para se aquecer. Foi isso que ela falou. Né? Acontece, mesmo nos 40 graus. Mas, voltando ao tema, a gente sai muito criança de casa para estudar. Com 17 anos, a gente não tem a total noção do que a gente deseja para a nossa vida. E, às vezes, a gente muda a página. Então, eu acho que isso é muito importante também. Você está fazendo uma transição de carreira por insatisfação, e será que a outra carreira também vai te deixar satisfeito? O problema é a carreira? Ou é algo pessoal mesmo, às vezes muito mais da sua vida pessoal do que do próprio trabalho. Segundo, entender que tudo bem mudar se você não quer mais, se aquilo não cabe mais na tua vida, se tem outras oportunidades, então não é uma forma de, estou mudando de carreira porque não fui exitoso no que eu fazia. E terceiro ponto, pensar muito no que se deseja fazer e não se iludir, porque hoje os recortes da vida social, da rede social, levam a gente a admirar algumas coisas que não são tão superficiais quanto parecem, são muito profundos. Então, é o que eu sempre falo, já escrevi no Única, as pessoas olham muito o recorte que a gente mostra, mas a gente tem uma dedicação bem grande, a gente tem um monte de estresse, tem um monte de bucha para resolver. Semana passada eu almocei com a Jéssica, ela levantou 30 vezes da mesa para resolver problemas do trabalho. Então, não é. Mas a gente postou uma foto super linda, maravilhosa do nosso almoço de madame. E aí, enfim, porque é o que a gente quer mostrar. Então, eu acho que esses são 3 pontos cruciais na hora de se pensar numa transição. Cara, eu já transicionei 2 vezes, já virei Jéssica, e nenhuma delas foi premeditada. Tipo assim, eu dei no saco e falei: "Ih, cansei", né, imagina, nenhuma eu ganhava estudava loucamente para ganhar R$ 600, na outra eu já não aguentava mais voar, que era super cansativo, tal, não sei o quê. Eu tinha uma ideia do que eu queria fazer e eu fui seguindo, foi basicamente nos instintos mesmo, algumas coisas deram certo, outras não, né. Mas eu acho difícil a gente não criar essas ilusões, porque eu acho que é a partir delas que a gente se apaixona pelo caminho, assim, sabe. E aí eu acho que as ilusões elas vão caindo por terra com o tempo, e aí eu falo isso pelo mundo do vinho, que é onde eu vejo muita gente que entra, e aí entra com essa ilusão e depois entende que é a coisa um pouquinho mais dura e mais complexa, mas faz parte, porque é isso, né? É muito difícil a gente falar para as pessoas não esperem isso quando a gente vende mesmo isso, né? A gente vende harmonização, a gente vende sensações, a gente vende vamos nos transpor para outros lugares, porque é isso que o produto faz, assim. Então, quando as pessoas vêm, elas vêm pensando bastante nisso mesmo. E aí, muitas vezes, cai por terra, muitas vezes fica quem quer, muitas vezes é um pouco duro, assim, mas eu acho que
As vezes que eu transicionei foi por mim mesmo, foi por coisas que, puta, não tava legal, eu tô dentro da estatística, tipo, não tava legal, não tô gostando, puta, não vejo um futuro brilhante para mim no mundo das artes, estou falando especificamente dessas dores, né, que a gente não fala muito dessas dores, no mundo das artes. Eu sou formada em artes plásticas, eu fazia curso de Libras, hoje esqueci como fala Libras, mas eu fazia Libras, eu tinha feito inglês, e eu fazia espanhol por conta própria, fora todos os outros cursos que eu tinha que fazer de arte da puta que pariu e toda. E eu era educadora. E, cara, no mundo das artes, assim, você vai virar coordenador, gerente, diretor de museu. Ai, desculpa, amores das artes. Quando alguém morre, tipo, eu falei assim, meu irmão, eu tenho 18, 19, 20 anos, eu estou trabalhando em duas instituições culturais para ganhar R$ 600 junto. E ainda fazer a faculdade depois. Com tudo que eu estudo, eu não acho justo o mundo das artes me recompensar com isso, sendo que a gente fala tanto de educação. E depois na aviação, a aviação foi para mim assim um grito de euforia. Eu falei assim, amor, beijo, eu vou para o Louvre, eu vou ali no MoMA. Quando eu entrei no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, por conta da aviação, eu nem sei se eu conseguiria entrar se trabalhasse nas artes. Eu chorei, porque as artes é isso, ela vive em mim ainda, né? A arte, ela foi criando essa coisa em mim, assim. E aí eu saí da aviação porque era muito cansativo, porque eu trabalhava horrores, porque era cansativo demais. E aí o vinho foi tomando forma. Talvez não necessariamente, tipo assim, quero sair da aviação porque eu não vejo um futuro na aviação, porque no final do dia era a mesma coisa, não ia mudar muita coisa. Mas era isso, assim, aí o vinho foi tomando de fato uma grande forma, e aí eu decidi mudar. Mas eu também fui meio na louca, assim, não fiz grandes planejamentos, não. Como diz aquele ditado, foi mais sorte do que juízo, no final das contas, mas as coisas foram dando certo. E eu acho que, Mas eu. assim, é Não, pode falar, Paula. só uma questão, assim, de jornada, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu entrei muito novinho, eu entrei com 17, recém-completos, entrei muito novinho. E aí eu lembro que nos primeiros dias, assim, o pessoal das segundas turmas, dos terceiro anos, nossa, o que você está fazendo aqui? Sabe, não tem futuro ser jornalista. E isso foi antes daquela coisa de derrubarem o diploma da gente, né, para ser necessário, não, trabalhar como comunicador. E eu lembro que isso foi um balde de água fria de verdade, assim, para mim. E logo eu, que sou uma pessoa que adorava comunicar. Eu lembro também que na minha primeira aula de como é que era? Fotojornalismo, não, de TV. Minha primeira aula de TV. A professora, imediatamente me falou que eu gesticulava demais, eu não tinha jeito para a tela. Olha isso. Então, eu vou me abster de comentar da sua professora. E aí também no vinho, dependendo de com quem você conversa, a pessoa teve a trajetória dela, que talvez ela não tenha conseguido se realizar, e aí ela chega jogando também balde de água fria em você, sabe? Assim, tipo, vai entrar nessa também? Se iluda não. Poxa, mas é isso, eu acho que a gente até nesse processo de transição de carreira, a gente tem que filtrar muito com quem a gente vai conversar ao longo desse processo. Porque, beleza, vamos fazer um planejamento. Dentro desse planejamento, preciso conversar com pessoas que estão em diferentes segmentos para saber qual que eu mais me encaixo. Aí você conversa com uns FDP que nem esses que eu encontrei pelo meu caminho e você se desestimula, você acha que não vale a pena, aí você continua, né? Então, assim, eu queria também saber de vocês, diante disso que eu trouxe, assim, se vocês quiserem citar nomes também, aonde vocês miraram quando vocês começaram, assim, e o quanto esse objetivo que vocês tinham fez sentido ao longo do processo, assim, eu fico curiosa, eu estou entrevistando vocês hoje, olha a jornalista aqui, ó. Ai, é porque eu admiro demais vocês. A gente se entrevista. Eu quero escutar. Eu acho que tem muita gente realmente que acaba desestimulando os outros por reserva de mercado. Eu vejo isso claramente.
O que eu acho também que é muito importante, e que é uma coisa que eu tive sempre muito clara, é que eu não ia começar no vinho na mesma posição que eu tinha no direito, principalmente financeira. E aí entra um ponto importante, que é o planejamento. Acho que a diferença entre a minha transição e a da Jéssica são os momentos de vida. Então, eu já com muito tempo de carreira, não vou falar quantos, senão vocês vão saber minha idade, não, eu não vou mais contar isso. Então, Todo mundo sabe que você tem mas eu 25, sou jovem, amor. eu Todo tenho... mundo sabe que você tem 25. né? Então, mas o que acontece? Eu acho que essa questão é muito importante também, porque são momentos diferentes. Então, você também tem que saber que você não vai começar sendo um profissional super reconhecido, como de repente você é. Aí teve um dia que uma das pessoas que me desestimulou a fazer essa transição falou: você vai deixar de ser chamada de doutora para servir vinho? E eu sempre odiei ser chamada de doutora. Eu nunca fiz uma ligação e falei quem fala é a doutora Kelly, até porque meu nome não é doutora Kelly, né? Então, enfim, mas as pessoas têm muito isso também, que você vai para uma subcarreira, ou não sei o quê. Por outro lado, eu acho que é super legal você ter esses dois ângulos também, de pessoas que estão lá na carreira e te falam, olha, não é esse mar de rosas, e outros que te estimulam. Isso é normal, a gente tem que ter realmente um planejamento. O meu, como eu comentei, não foi exatamente como eu imaginava, por conta da pandemia. Só que foi melhor do que eu tinha em mente, né? Porque eu tive a oportunidade de ter um tempo hábil de fazer essa transição, meio que com um tapa na cara, mas tive, né? Porque como o judiciário praticamente parou em 2020, a minha transição aconteceu de uma forma mais rápida. Mas eu acho que também é uma trajetória pessoal. Então, a gente não está aqui para falar de regras. Até eu li o texto lá da Forbes falando 7 pontos. É, lógico, um norte, mas não pode ser algo cartesiano quando a gente fala desse assunto, porque são relações pessoais, principalmente, são momentos que envolvem também decisões familiares. Não é fácil você transitar de uma carreira para outra, às vezes que é um sonho dos seus pais, e isso eu sei que daí tem que ser tratado em terapia, e não assim, mas é verdade. Não é fácil falar, estou deixando um direito para trabalhar com vinho. Ah, virou alcoólatra. Não. Então, sabe, tem muita coisa para ser pontuada aí. Olha, respondendo a tua pergunta, quem eu mirava, né? Eu vou falar nas 3 áreas no final do dia. Nas artes, eu acho que eu já comentei aqui, né? Meu sonho era fazer mestrado e doutorado. Tipo, eu mirava em ser assim, tipo, a diretora do museu, basicamente isso. Então, eu sempre mirei alto. Até esses dias eu estava pensando, tipo assim, eu não fico me comparando, mas eu sempre miro alto. Na aviação, eu acho que é onde eu mirei mais baixo, contrariando tudo que eu acabei de falar. Porque eu só queria ganhar mais do que eu ganhava nas artes. Era só isso, era só isso. Eu só queria ganhar o que para mim era um salário minimamente justo para toda a minha dedicação de estudo. E no mundo do vinho, eu sempre mirei em mulheres. Então, a primeira dela foi a Jenses e a segunda foi a Alexandra Corvo. A Alexandra Corvo, mega respeito, e, sim, muitos anos, os primeiros anos da minha carreira, eu ficava assim, Alexandra Corvo, eu queria fazer exatamente o que essa mulher fazia, assim, eu achava ela o máximo. Então, essas foram as minhas duas. Tinha um ou outro ali, mas no final do dia eram as 2 mulheres que eu mais amava. Ana. Eu não E tive aí você. uma inspiração, assim, não. Eu tive realmente vislumbrando no mercado a ideia de que tinha espaço para mim. Mas eu não tive uma pessoa ou duas que falaram, falei, nossa, eu quero ser como ela. A Alexandra também, eu tive aula com ela, conheci, gosto muito do estilo de trabalho dela, acho ela uma lutadora, porque ela sobrevive disso, mas, e a gente sabe que não é fácil, mas eu não tive, assim, essa inspiração também, não. Eu vi uma oportunidade de mercado, vi que eu levava um mínimo jeito para fazer e me dispus a aprender. No meu caso, caiu no meu colo, gente. E aí, agora eu vou explicar o que é esse meu terroir aqui. Desde 2014, 10 anos atrás, eu escrevi um blog chamado Meu Terroir, porque eu falava só do meu terroir. Eu falava de gastronomia e falava de vinho aqui do Vale do São Francisco.
E aí eu casei, me mudei, e eu queria muito continuar escrevendo, porque também era um portfólio para o meu trabalho de jornalista, de fotógrafa, né? E aí caiu no meu colo a oportunidade de escrever para o Jornal Correio, e sobre vinhos, como jornalista. E aí eu, poxa, Jornal Correio, audiência, claro que vou, né? E aí botava tudo na boca do povo, entrevistava todo mundo, e aí o bichinho do vinho me pegou. E aí, aos poucos, aí veio a pandemia também. A pandemia, para mim, foi divisor de águas, assim. Meu trabalho foi notado na pandemia, já tinha 2 anos que eu já estava escrevendo, e ninguém via. E durante a pandemia eu fui vista. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer curso. Tive muitas pessoas que me ajudaram ao longo desse processo. E e eu acho que também, uma coisa que a gente pode falar também nessa questão da transição e que a matéria fala, é o quanto as pessoas são importantes também nesse processo. Não apenas para te dizer faz isso, não faz, sabe? Mas para você se colocar mesmo no mercado e com a sua carreira, ou então o que você já sabe fazer e o que você está estudando para poder fazer no mercado, você encaixar isso direito. E eu acho que durante a pandemia a gente tinha que fazer networking online, né? E isso aí eu já sabia fazer muito bem. E acabou que eu acabei conhecendo muita gente, assim, durante a pandemia. E olha aí, né, que agridoce a pandemia trazendo essas coisas para a gente. E eu creio que esse é, para mim, uma das partes mais relevantes, assim, além de saber para onde você quer ir, ter um planejamento. Eu não tive também muito planejamento também não, Jéssica, eu fui indo. A coisa foi acontecendo. Quando eu me mudei para Petrolina, Fábio também transicionou e começou a transição de carreira dele. Inclusive, ele vai fazer o W71, meninas. Olha a novidade aí do momento. Ele começou a transição de carreira dele, ele trabalhava na hotelaria, e agora ele está indo como assumindo, né, essa persona de administrador no mundo do vinho. E imagina, 2 pessoas transicionando de carreira ao mesmo tempo, dividindo a mesma casa. E foi uma loucura, porque eu quis atravessar, então foi uma loucura, gente. Mas eu acho que o que me segurou no processo foi justamente essa vontade de chegar e de ir e de aprender e sempre buscando esse norte, assim, onde é que eu quero estar. E também, eu acho que também experimentando também o que outras áreas podem oferecer e vendo se eu me encaixava. Eu, como eu disse, né, ainda estou no processo, mas eu acho que eu estou muito bem nesse processo, graças a Deus. Cara, o que eu sempre achei do mundo do vinho, principalmente aqui no Brasil, é que é tão novo que é muito difícil mesmo você conhecer, tirando a turma de regiões produtoras, e aí regiões produtoras clássicas, né? Então, assim, falando basicamente do Rio Grande do Sul e outras bem pequenas, é muito difícil quem não fez a transição de carreira, porque quem que nasceu assim e falou, vou trabalhar no mundo do vinho, vou ser sommelier, vou ser, sei lá, influenciador de vinho, todo mundo, né? Então a gente pega os influenciadores, né? O Daniel Perches, do Vinhos de Corte, publicitário, né? A própria Érica Ettore, advogada. A advogada tem um monte, né, Kelly? Que a gente estava até conversando disso. O próprio Andrade lá, do cara dos vinhos, ele era militar. Então, assim, todo mundo, o Rodrigo do Vinhos de Bicicleta também era publicitário. Então, assim, todo mundo tem essa coisa da transição, porque o vinho foi tomando conta, né, dessa grande coisa da nossa vida. Mas eu acho que uma coisa que a Gabi Frison, que é sommelier, e fala que eu sempre, acho que vale não só para o mundo do vinho, mas para quem está ouvindo aqui, é se você está pronto para transformar, mas para o vinho faz mais sentido, o seu hobby em trabalho, né? E aí tem um pouco de ligação com essa coisa da idealização do vinho, mas no final das contas é a relação mesmo com o negócio, né? Está pronto para transformar? E aí entra num outro viés que eu estava falando quase vira e mexe eu falo com a Júlia Fristac aqui da Sela, né? Cara, a gente não precisa virar especialista em tudo, né? O que aconteceu também com as redes sociais é que todo mundo meio que criou uma segunda página no Instagram de coisa do seu lado B, né? Então, assim, faço arranjos de flores. Aí criei uma paginazinha sobre os meus arranjos de flores, mas estou aqui trabalhando, sei lá, no mundo corporativo. Então, assim, a gente não precisa ser especialista em tudo, né? Não é porque também é o teu hobby que você precisa ser especialista nisso. E
No meu caso, eu falo muito do charuto, né? O charuto é aquela coisa que eu até fiz uns cursos, posso até fazer um curso de sommelier, mas eu não quero virar a sommelier fodástica do charuto. O charuto é o meu momento de que eu vou sentar, trocar uma ideia com meu marido, geralmente eu fumo com ele, ou com o Gabriel Rael, minhas baforadas, quero entender um pouco. Eu não quero ir profundamente nesse assunto, assim. Então, acho que ter esse peso, essa medida do nosso hobby virar o nosso trabalho, né? Virar aquela coisa que você precisa estudar, que você precisa ser especialista em água e charuto, em café, em destilado, e não sei o que lá, assim, talvez não, né? E eu, só para finalizar, eu vi um meme esse dia, que é sobre, agora é sobre desocupar espaços, agora é sobre desfazer coisas, agora Vamos nos despermitir, pessoal. vamos nos despermitir, né? Porque é o contramovimento do movimento que eu mesma ajudei a validar, que é ocupar espaços. Então, talvez não precisa. Eu acho que cada um vai sentir um pouco, assim, mas é legal conversar com outras pessoas, né? Isso que a Paulinha falou de conversar com a Ké. Eu não meio que conversei com ninguém, não. Fui meio que ali, tinha muito com quem conversar na época. Já era um negócio na minha cabeça, mas é legal conversar com outras pessoas para entender se é isso. Você está querendo transformar seu hobby num trabalho? Tipo, será que você quer mesmo? E nessas profundezas do negócio, assim, sabe? É muito complexo. Aí a gente faz. Desculpa, pode falar. Não, o lança também é uma coisa que é o seguinte, é uma profissão, eu estou generalizando, porque são várias possibilidades dentro do mundo dos vinhos, mas a atuação dentro do mundo dos vinhos é algo relativamente novo, então é por isso também que eu acho que a maioria das pessoas que estão no mercado hoje vem de outra carreira, porque realmente, quando a gente fazia FUVEST, não ia ter isso, quando você fazia qualquer outro vestibular, você não ia ter a oportunidade de falar, quero ser especialista em vinhos, eu quero ser, ou eu quero ser especialista em comércio internacional de bebidas, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Todo mundo está aprendendo também. Tem pessoas que já vieram com uma expertise de um setor específico do mercado dos vinhos, seja hospitalidade, seja importação, exportação, seja o que for, mas todo mundo está nesse desenvolvimento de carreira. Isso gera também essa questão, porque parece algo muito novo, promissor e em crescente, né? Demanda. E existe realmente, tem lugares que falta muito profissional do mercado. O que acontece é que essa ilusão que a rede social dá a impressão de que todo mundo começa por cima. E qualquer outra carreira que você vai começar, você vai levar tempo para conseguir angariar um espaço. E tem que ter dedicação, não tem segredo. O mundo do vinho não é mais fácil que outros vinhos. Eu acho que isso é muito relevante falar. É mais divertido do que vários outros, eu garanto. É mais legal fazer degustação do que fazer audiência, muitas vezes. Eu gosto de fazer audiência também. Mas a questão é que não dá para se iludir. Eu gosto de audiência que tem treta. Audiência calma eu não gosto, só para constar. Por favor, né, Kelly? Não, tem que ter uma Vá, né? Eu acho também que a gente podia aprender um pouquinho com a geração Z em alguns aspectos. Eu vejo a nossa geração, os millennials e para cima, reclamando muito da geração mais nova. E eu acho que a gente tem que colocar, às vezes, o trabalho no lugar do trabalho, né? Eu acho que se conecta muito com o que Jéssica falou. Gente, você tem certeza que você quer vir para cá? Ou você está só muito encantado e quer conhecer muito de vinhos e ser o cara da sua turma que sabe falar com propriedade sobre determinado assunto? Porque às vezes é só um ego ali que está, né, no trabalho da coisa. Às vezes também pode ser um segundo ganhar, pode ser um caminho, mas eu acho que a gente pode também aprender um pouquinho com essa geração a colocar limite na gente, porque a gente se joga demais nas coisas da nossa geração, né? A gente vai fundo demais, às vezes, e talvez cair nessa armadilha do trabalho que nos define enquanto pessoa, meninas. Terapia, amores, aí não é com a gente, é terapia, com certeza. Mas eu acho que é bom a gente levantar essa bolinha aí, tá, gente? Terapia! Que nem que a Pablo Vittar fala, terapia mesmo, minha gente. Estou precisando de uma, inclusive, uma sessão. Mas para se entender nesse processo, será que se eu transicionar de carreira, a minha insatisfação vai continuar? Porque o universo é o mesmo, né? As exigências dos mercados são iguais. Se você quer crescer, você vai ser tão cobrado no seu segmento quanto no próximo.
E aí eu até postei agora que é feriado em Petrolina, eu tava trabalhando hoje mais cedo. Aí Kelly, menina, não é? Aí Kelly, filha, querida, não é feriado aí, não. Aí ela trabalha com o que gosta e já sabe, né, no que vai dar. E aí... E rale o que na ostra. É... Outra coisa que tem acontecido, né? Porque a gente esse mercado ele tem crescido, que eu tenho percebido, né, obviamente, que esse mercado tem crescido, se profissionalizado cada vez mais, empresas gigantes, né? Então a gente tem aí uma Wine da Vida, uma Evino, que são pessoas que elas não querem trabalhar com vinho. O vinho é um produto. Então, hoje, por exemplo, eu conheço um menino maravilhoso de marketing de conteúdo, trabalhou um período comigo na Evino, e hoje ele está trabalhando na Kibon. Assim, ele nunca quis seguir, ele queria ser uma pessoa de conteúdo, ele queria trabalhar com marketing de conteúdo. Então, assim, por exemplo, já trabalhei com pessoas que foram compradoras da Decathlon, viraram compradoras de vinho, e vão virar talvez compradoras ou gerentes comercial de outra indústria em algum outro momento. Então a gente também está convivendo com pessoas que eventualmente transicionam e pessoas que transicionam de alguma forma, mas é momentâneo. Elas sabem que o vinho ele é só mais um produto na vida delas. E é muito engraçado, às vezes até interessante, porque são pessoas que não vieram pelo romantismo, vieram porque talvez estão indo numa empresa grande, porque querem aprender um novo mercado, e amanhã, cara, vão estar, sei lá, num outro varejo grande também. Então, tem acontecido bastante disso, eu tenho visto no dia a dia, sabe? Isso eu ia falar também, que é a transição dentro dos setores do vinho. É interessante também, até como você já passou também, eu também estou passando, que é você ir aprendendo outros olhares dentro do próprio setor. Isso também é uma outra forma de transição. Então, eu acredito muito nessa coisa também, de que de ciclos em ciclos a gente tem que renovar e mudar um pouco. Se não for de carreira totalmente, mas renovar, porque fazer sempre, bater mesmo o carimbo todo dia e bater o ponto no mesmo horário, para mim, por exemplo, não funciona, nunca funcionou. Então, eu acho que isso também pode ser bem estimulante, tá? Cara, eu não sei vocês, assim, mas essa coisa do transicionar dentro da mesma carreira e tudo mais, e acho que um dos motivos de eu estar durando tanto no vinho, é justamente a capacidade do vinho, da gente sempre, da gente aprender, né? Eu acho que a gente já falou bastante sobre conteúdo. Mas essa coisa talvez por esse momento do vinho, né, que tá todo mundo fazendo um pouquinho de tudo, a gente transicionar dentro dele, né? Eu acho que é bem legal isso mesmo, que a linha, porque. E procurar empresas que você consiga fazer isso. Acho que a grande maioria você consegue fazer isso, porque a grande maioria são empresas menores, se comparadas a outras empresas varejistas, o que seja, importadores e tudo mais, mas dá para fazer. Então, dentro da Cellar foi a mesma coisa. Eu comecei como gerente de marketing, hoje eu sou gerente de operações do restaurante, bar, né? E sim, então isso também é muito legal, agrega bastante e vem nesse movimento. Eu acho que se tem uma coisa que eu concordo com a geração Z. Aliás, uma coisa que eu deveria aprender com a geração Z é deixar o trabalho um pouco mais fluido, mas eu acho que eu já sou um caso perdido. Mas o que eu gosto da geração Z é essa mobilidade, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas o ano ficou só 2 anos. Gente, para mim, 2 anos é um tempão. Assim, por exemplo, se você fala para uma empresa assim, eu fiz consultoria numa empresa por 2 anos, parece muito tempo, né? Agora, para outros, eu fiquei 2 anos numa empresa, para algumas pessoas, eu acho pouco. Então, essa coisa também do tempo, ela tá meio zona cinza, né? Com essas gerações todas juntas trabalhando. E eu que trabalho com comunicação, ficar 2 anos fazendo a mesma coisa é uma pequena morte, porque as coisas mudam muito rápido. Quando eu me formei em jornalismo, o que eu faço hoje, quer dizer, o que eu faço também, né? Porque eu também trabalho com redes, gente, eu faço muita coisa, Paula Profissões. Eu também trabalho com redes sociais. Então, isso que eu faço hoje não existia na época que eu me formei.
e o que eu faço hoje não é igual ao que eu fazia 2 anos atrás. As atribuições de uma pessoa de comunicação que trabalha com conteúdos para as redes sociais têm mudado constantemente. Então, eu acho que também essa flexibilidade é um sinal dos tempos. A gente e está aberto a novas possibilidades dentro do próprio segmento, não apenas é desejável, mas como eu acho que também ajuda a manter o interesse nessa relação. É assim que a gente vai modificando também, se interessando cada vez mais e continuar apaixonado pelo que a gente faz. Deus me livre de fazer a mesma coisa pelo resto da vida, sabe? Eu acho que a minha cabeça já mudou em relação a Deus me livre de viver a mesma coisa pro resto da vida. Fazer a mesma coisa, comer a mesma coisa pro resto da vida. Eu estou muito pronta, eu acho que é uma boa maneira de ver as coisas, a fazer diferente, não apenas fazer mais, né, meninas viciadas em trabalho, não apenas fazer mais, mas certamente fazer melhor e fazer diferente, e estar sempre atento ao que o mercado pede e o que os novos tempos pedem, mas olhando para si, né, terapia, para não se perder ao longo desse processo também, o que a gente quer, o que a gente gosta. Cara, e entre nós não tem nenhuma mãe, né? Ou pai que seja também, não teria pai, só mãe. Mas não tem nenhuma mãe, né? E aí, cara, acho que só levando em consideração essa camada, é claro que alguém pode estar ouvindo e falando, beleza, né? Tipo, para Kelly, para Jéssica, para Paula é um pouquinho mais fácil, tem filho, etc. Porque a gente sabe que no final do dia fica uma responsabilidade maior para a mãe, né? Mas eu sei que é uma decisão um pouco mais complexa de se tomar, porque você tem um serzinho ali que depende de ti, que não é, e mesmo com esses momentos distintos, que não é simplesmente mudar, eu vou mudar e vou assumir a bronca de um salário menor, né? Beleza, vai, mas e se você tem um filho, eu imagino que seja um pouco mais complexo, por isso que sempre falo que é legal conversar com alguém, que seja um terapeuta, um psicanalista, um amigo, que seja alguém que ou conhece muito da sua realidade, ou que seja especialista em transição de carreira, porque para nós isso pode ser algo, essa fluidez seja algo muito bacana, mas para algumas pessoas isso pode ser muito duro, né? Eu conheço uma pessoa que fez uma transição para o vinho e depois voltou para a carreira anterior, porque realmente não rolou, assim. E aí essa pessoa é uma pessoa que tem um companheiro ou uma companheira, tem um baby ou uma baby para cuidar, assim, então, de fato, é preciso tomar cuidado, é muito legal, muito bacana, mas é preciso tomar cuidado mesmo, ainda mais se alguém com muito sensível, que isso pode, cara, dar aquela mexida, assim, sabe? Eu acho que precisa tomar um cuidadinho, sim. Por isso que a gente falou desse negócio da Forbes, que eu compartilhei com as gurias essa lista, é que no final do dia as pessoas querem muito uma solução pronta, né? E eu acho que aqui está todo mundo vendo casos completamente diferentes, né? O meu que fiz há mais de 10 anos atrás, o da Kelly, que foi recente, o da Paula, que está rolando. Então, assim, não tem uma fórmula mais. Você quer? Tem talvez as boas práticas. A gente, para seguir a cartilha, vai falar o quê? Cuidado com o teu dinheiro, conversa com outras pessoas, faça com calma. A gente vai fazer a cartilha, mas depende muito de cada um, né? Uma coisa também que eu queria ressaltar, essa questão até que eu falei que o meu não foi como planejado, é porque realmente, às vezes as coisas te atropelam, tanto para o bem quanto para o mal. No meu caso, foram as duas coisas, porque eu tive um problema realmente grande em 2020, porque o judicial, que era a minha maior fonte de renda, parou, eu tive que também fazer uso de reservas para isso, porém, eu fiquei próxima de pessoas que queriam me contratar e que não contratavam porque eu não morava em São Paulo. Então, saber utilizar as oportunidades, eu acho que é interessante, enquanto a gente está no processo de transição. Porque eu podia ou chorar ou vender lenço naquele momento. Eu fiz os dois, tá? Mas, assim, era isso. Foi uma coisa que é muito pessoal. Por isso que eu não acredito na fórmula secreta. A questão do planejamento que eu tinha feito era para o meu desligamento do direito em 2025. A ideia era essa. E hoje eu estou absolutamente envolvida
no vinho, e aconteceu num período bem anterior do que eu planejava. Só que eu acho, e as coisas mudando de rumos também. Eu tinha um planejamento de finalizar uma formação sobre determinada ótica, eu mudei para outro tipo de estudo, porque o mercado assim me mostrou que ia ser mais interessante para mim. Então, eu acho que essas são coisas importantíssimas para se relevar também. Não por mais que a gente tenha ajuda, e eu também tive ajuda com isso, a gente não pode também entender, eu acho que a gente não muda o rumo, mas a gente pode desviar a rota. Acho que essa seria a minha frase de efeito para falar sobre isso. Você quer? Então vai, mas às vezes não vai acontecer exatamente do jeito que você imagina. E também, se eu pudesse dar uma dica, enquanto pessoa que está no meio do caminho, que é uma dica para mim, eu quero falar para mim o que eu vou falar agora, não apenas para vocês, mas para mim. Não, apesar de é bom você talvez se mirar em outras pessoas e conversar com outras pessoas, não se esqueça que tua trajetória é única. A vida vai te dar cartas que não vai dar cartas para as outras pessoas. Então, às vezes, não se deixe desanimar, porque fulano de tal começou depois que você, digamos assim, no mesmo segmento, e está melhor que você, sabe? E eu estou falando isso também para os meus coleguinhas que não moram em São Paulo, que não moram no Rio de Janeiro, que não moram no Sudeste. As coisas aqui têm um passo diferente, aqui no Nordeste, provavelmente no Norte também, as coisas acontecem numa cadência diferente. E as oportunidades também não são iguais para todo mundo, né? Os caminhos são diferentes. Então, eu acho que também ter muita noção do seu próprio caminho, das suas possibilidades, e ter calma, que as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro na rota que você traçou, provavelmente não. Talvez você tenha que dar uns detours, mas eu diria também que para quem está em transição, ter noção de onde você vai, mas que talvez você precise dar umas voltinhas a mais e ter paciência. Cara, ter muita paciência, porque o negócio realmente não acontece da noite para o dia. E é isso, cara, tá super aberto. Eu também não, assim, não me furto de transicionar se eu precisar de novo, não, sabe? Assim, tipo, inclusive, estou, sei lá, vem aí, Conta vem pra aí, gente. Conta pra vem gente. aí. A professora de como é que é? Do SPM, consumidor USP, EDSM. Gente, entendeu? o meu sonho Pesquisador. de princesa, quando eu era estudante de artes, era ser professora acadêmica. Estou fazendo isso agora com 40 anos. Você vai saber, né? Se eu puder conciliar as duas coisas, eu amo, cara, amo. Você estava assim, hoje, que eu fui lá na USP, cara, eu estava andando lá, ai, que demais, eu queria passar meu dia aqui, dando aula, maravilhoso. Porque eu acho maravilhoso trabalhar com educação em si, mas a vida vai levando a gente. E é um pouco disso, assim, a vida foi total me levando, cara, e eu fui pegando as oportunidades que eu achava que ia dar bom. Assim, eu sou essa pessoa. Então, faz o seguinte, é a carreira da Kelly, é a da Paula, é a da Jéssica, ou é a tua? Você que vai definir, porque cada uma deu certo, porque cada uma estava num momento diferente, conheceu pessoas diferentes, mas pense direitinho, pense bem. Então, se eu fosse fazer uma transição de cada carreira, era exatamente o que eu faria hoje. Estudar muito, 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 muito e comendo pelas beiradas, assim, sabe? Eu faria completamente diferente, mas essa é a Jéssica com 40 anos de idade. Será que você faria diferente? Porque eu acho que deu tão certo. Olha, Não, eu te não, não. abraçando. Estou te abraçando digitalmente, amiga. Eu acho que foi lindo. Abraça o caminho. Ai, um beijo para Maia Massafera, que assim, está no meu inconsciente há uma semana, eu só faço assim, Com voz mesmo, sem voz, ó. Eu essa queria até unhas transicionou. para fazer o claque. Eu queria fazer Também. unha. Era tudo que eu queria nesse momento. Ai, gente. Amores, tem mais alguma coisa que vocês queiram dar de comentários e dicas para os nossos ouvintes? Eu acho legal a gente falar também aquele artigo que você mandou, que eu achei super relevante, de que os jovens não querem alcançar o topo da carreira, que é a coisa. Eu acho isso, assim, também hoje está rolando uma generalização enorme sobre essa questão da carreira, que virou um ponto crucial.
E até eu conversei sobre isso esses dias em terapia, sobre como as pessoas hoje vêm colocando muita carreira à frente de outros pontos, mas na nossa geração, e os mais jovens já não. Então, eu não sei não se eles não estão certos mesmo, porque a gente fica bem louca trabalhando e deixando outras coisas de lado, né? Então, eu acho que também tudo isso tem que ser olhado com parcimônia, né? Talvez lá adiante a gente vai falar, puta, será que eu devia ter feito isso? Será que não está certo mesmo a gente permanecer na carreira? Hoje é isso que a gente está imaginando que é o correto. Então, assim, a gente não é dono da verdade de forma alguma, e eu falaria para as pessoas tomarem um pouco de cuidado com esses modismos de, ai, agora... Eu vejo muita gente falando assim, ai, hoje é mais fácil ganhar dinheiro na internet do que com diploma, por exemplo, trabalhando assim, com qualquer diploma, qualquer formação tradicional. A internet gera uma exposição gigantesca e a gente vê muitas pessoas, tal qual a gente vê também das gerações de artistas e grandes astros do cinema vivendo depressões e tudo mais, né? A internet também gera tudo isso, gera situações bem tristes com as pessoas. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque, como diz a Jéssica, no final do dia, a nossa vida que está em jogo, mais do que vou ganhar menos, vou ganhar mais, a insatisfação está onde? Uma autoanálise, acho que é o primeiro passo da transição. Cara, meu marido, não vou expor o Rodrigo, mas ele não é essa pessoa assim ambiciosa, CEO, tipo, não tem essas grandes ambições. Mas eu acho que todo movimento gera um contramovimento, né? Acho que isso é muito cíclico na história. Então a gente vem de uma geração que o trabalho significa, né? Ele significa, e do meu lado, assim, eu fui criada basicamente por uma mãe solteira que falou, amor, ou você vai, querida, é você ou você, eu não vou estar aqui para sempre, você vai fazer o quê? Então, tive que trabalhar, tipo, não nasci em berço esplêndido, não sou herdeiro, tenho que trabalhar, assim, eu falo muito com um amigo meu, Alcides, a gente, cara, o que a gente vai fazer? Se eu ficar parado 6 meses, fudeu, meu irmão, fudeu, tipo, não consigo. Então, talvez a minha medida tá errada, mas, cara, é isso que eu falei, acho que eu sou um caso meio perdido, né? Então, eu acho que esses movimentos sempre geram contramovimentos. Agora, pegando esse estudo que também foi da Forbes, né, que a geração Z não almeja esse crescimento corporativo que gerações como a nossa almejavam. Cara, não sei, sim, alguém vai precisar estar lá, ou a gente vai ter uma outra revolução corporativa que eu não vejo acontecendo no curto tempo. Assim, eu não vejo uma revolução corporativa não acontecendo. Eu acho que alguém vai ter que ocupar esses espaços. Se eles não quiserem, alguém vai estar lá. Quem vai estar, não sei, é a gente, são os alfas, não sei, mas eu acho que alguém vai estar lá. Mas eu acho que é interessante acompanhar mesmo, porque não acho que a gente tem resposta, mas é isso, assim, quando você joga a bola, ela vai vir de alguma forma, então não sei como ela vem nesse caso, não. Eu acho que eles estão perguntando muito mais do que a gente deveria estar perguntando o custo de toda essa bagunça que a gente está topando fazer, né? E eu acho que a palavra, já quero dar uma sugestão da palavra de hoje, que devia ser terapia. Terapia, Amo, amo, terapia. amo. Independente É de onde importante. você vai, qual vai ser a sua loucura? Você vai continuar louco ou não vai? Eu acho que a grande questão é essa. Terapia. É importante. Eu vou contar duas coisas que para mim foram essenciais, assim, dois momentos que foram como marcos para mim na transição. Um foi o dia que eu contei para minha mãe, meu pai já faleceu, mas eu contei para minha mãe que eu ia efetivamente começar a me desvencilhar do direito, e já depois de muito tempo já trabalhando, né, com as duas coisas. E o segundo foi o dia que eu assinei a saída da sociedade, que não faz muito tempo aqui, da sociedade de advocacia, que foi um negócio assim, eu saí ai, caramba, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Porque são coisas, eu fiz muitos divórcios na advocacia, e é engraçado, porque engraçado não, né? Mas, enfim, é uma coisa assim, interessante, porque as pessoas estão decididas do que elas querem fazer. Mas na hora de assinar, é uma coisa que pega muito, né? A gente fala a transição do negócio, ou a assinatura do documento pega muito. Então, eu acho que isso é interessante também. A gente tem que estar pronto, eu concordo com a palavra da noite é terapia, porque a gente está. E tem terapia especializada nisso, né?
em carreira e tudo mais, que é muito importante, como eu disse, a gente estar seguro com a gente mesmo, ou pelo menos preparado para lidar com as adversidades que isso coloca. E uma última coisa, tem profissionais, eu vejo muito isso, que desestimulam todo mundo aí para a carreira. Eu não sou essa pessoa, acho que por isso que tanta gente me procura para falar, mas eu falo muito claramente sobre, até já falei no Única, sobre também o que tem de custo disso, né? Custo emocional, financeiro, pessoal, muita coisa também. Não é tão simples assim. Então, acho que. E queria até falar também, eu sei que eu tenho só 5 minutos, que é o minuto que eu vejo meme, mas eu sempre gosto de conversar com as pessoas sobre isso e fico muito lisonjeada das pessoas se espelharem na minha trajetória também. Acho super legal. E acho que todas nós aqui temos coisas a acrescentar para os outros positivas, que esse é sempre a vibe do podcast. Gente, acho que, assim, pensando nesse momento que você falou, né, da mudança, assim, isso ficou na minha cabeça, me veio que foi quando eu saí das artes e fui para aviação, que eu acho que, se eu tiver que deixar uma mensagem, talvez mais importante saber o que você quer ou saber o que você não quer. E o momento que eu decidi mudar das artes para aviação foi porque eu fui fazer uma entrevista na Pinacoteca para ser educadora, e com todo aquele meu currículo, e eu não passei, e era para ganhar R$ 260. E eu fiquei tão chocada, tão chocada, tão chocada, cara, porque eu achava que eu merecia mais, meu irmão, tipo assim, eu achava que eu merecia mais. E eu falei: "Não pode ser", e eu cheguei em casa, fiquei mal, mal, mal. Eu tinha 22 anos, sei lá quantos anos eu tinha, e eu falei pra minha mãe assim: "Eu não vou mais ficar nas artes, eu não vou ficar, não, eu não vou mais passar por isso, que eu acho um absurdo". Eu já tinha 5 anos no mercado das artes, e eu achei que eu não deveria mais passar por isso, assim. Então talvez, saber o que você não quer, o que você não tolera, é mais importante do que saber exatamente o que você quer, sabe assim? Talvez seja isso. Que a gente quer acaba mudando às vezes também, né, como já mudou para É, nós aqui, o que já mudou um milhão de vezes na minha cabeça, eu já desisti da assessoria, já voltei, já disse: "Não quero mais fotografar", já voltei a fotografar de novo. Sou talentosa, né, a pessoa tem que ficar fazendo o que ela faz bem. Brincadeira, gente. sim, Mas é isso, é abraçar o processo, porque a gente mira muito no destino e esquece de aproveitar também a jornada. E aproveitar as pequenas trombadinhas, assim, que a gente dá ao longo do processo e aprender com ele. Eu acho que tá muito atento nessa transição, eu acho que é relevante demais. Hoje eu tô adorando escutar vocês, eu ficaria o dia inteiro escutando. curta pra gente ter compromisso, assim, sabe, em pensar a mesma coisa o tempo inteiro. E tipo: Jéssica, mas você não achava isso semana passada?" Pois é, mudei de opinião, eu falo com meus liderados: mas era para fazer". Pois é, não, agora não faz mais sentido. E é assim que minha cabeça funciona. So sorry. Bom, então temos terapia, que é a nossa palavrinha. Terapia. Ele não tá nem Desculpa, gente. desculpa, gente, parou. Amores, muito obrigada. Se você gostou, manda mensagem pra gente. Pode contar com a gente para conversar. Se precisar, a gente vai dar a nossa opinião sincera, mas se você quiser procurar profissionais de transição de carreira ou amigos próximos que conheçam sua história, também é super importante. A gente vai dar um viés, né? A gente vai dar um viés de comunicação. Redes sociais: Jéssica Marizek, Paula Teotônio e Kelly Bergamo. Fácil assim, estamos lá. E até o próximo episódio. Isso aí, Até o valeu, próximo. menina. Terapia! Beijo! Tchau, tchau. Beijo. Beijo.